Se Deus não te corrige, Deus não te ama mais. Bebe que nem gambá, fuma que nem uma chaminé, toma droga, Deus não te ama mais. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Irmãos, hoje a gente vai falar aqui sobre uma situação que não tinha como não comentar. Acredito eu que a congregação cristã no Brasil, alguns anciãos mais antigos, o conselho, não concorda com essas falas do irmão Paulinho, do Jardim Paulista. Ele andou falando umas coisas aqui que não faz sentido algum. Eu vou colocar primeiro a fala dele contra o estudo bíblico e depois eu vou mostrar por que ele mesmo está falando uma coisa que não faz tanto sentido, e contra aprender das Escrituras. Logo após, quando ele prega uma situação muito perigosa. Para mim, eu tenho que quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Posso estar errado, mas ele cometeu uma coisa muito grave. E uma gravação aí do culto dele, que sempre é limpinha, parece que sai dali da frente, ali, algum lugar que gravam sempre a mesma pessoa, uma gravação muito limpa. E vai no canal aí que prega, coloca palavras, no YouTube. E é algo muito grave. Então eu acho que a congregação não aprova isso. Eu estive aí esse final de semana, não consegui fazer uns vídeos muito bem feitos, alguns vídeos mais longos aqui, porque estive lá no Instituto Medita Fé em Londrina. Foi um dia muito bom estar cultuando com os irmãos lá. Fui lá para conhecer o dia de prestação de contas, como é feito, os documentos, tudo. A prestação de conta do mês ali que é para os irmãos ali do Instituto Medita Fé. Então eu fui lá conhecer esse dia, um dia muito maravilhoso, irmãos, não tenho o que falar. Teve um almoço muito bom depois do culto, ali uma feijoada, mas como eu tô de dieta, não deu para comer mais do que 3 pratos. Não dá para comer mais do que 3 pratos, irmãos, de feijoada. Quem tá de dieta aí, sabe como que é, né? Tô brincando, eu comi um prato normal. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o áudio e vocês vão ver o que acontece, isso aqui eu já repito para vocês. Conversei com alguns anciãos, com alguns irmãos aí do ministério. Eles não aprovam essa fala aqui. Não é algo que a CCB aprova. Deveria fazer uma circular e esclarecer esse assunto o quanto antes. Tá ok? Vamos lá. Porque uma irmã, não sei se ela está aqui ou vai me ouvir, ela me ligou e ela disse que gosta de ler muito a Bíblia. Se apaixonou pela Bíblia, pelo conhecimento. E começou a falar, mas eu estava numa reunião e tive que parar. Ela quer dizer se eu concordo em estudar a Bíblia. Olha, ele estava numa reunião e parou a reunião por causa do assunto. Estudar a Bíblia. Não sei que momento, se é no celular que ele viu durante a reunião, não sei se pode estar com o celular, ou é a irmã junto durante a reunião. Aí teve que parar para explicar para ela, Olha que explicação. Eu não sei o que é estudar a Bíblia. Vocês sabem? Alguém sabe? Explica para mim assim, por cima. O que é estudo bíblico? Fala, vocês não sabem. Mas conhecimento do quê? Lê a palavra agora. Lê. Agora. Aqui a pessoa explicou o que é estudar a Bíblia. Perguntou o que é estudar a Bíblia. A pessoa falou que é para ter conhecimento, provavelmente, Ele falou assim, mas conhecimento do quê? Você veja que lá dentro da congregação, dentro ali da comum dele, tem pessoas que sabem que é para ter conhecimento, E ele ficou ali como se estivesse tirando uma onda, Como o povo diz aí. Mas conhecimento do quê? Olha que situação, irmão. Você acha que a congregação fazendo os tópicos de ensinamento, tentando agora levar um conhecimento para os universitários lá, por questões atuais aí das universidades, É o que vem se doutrinando no mundo hoje. Você acha que eles não estão tendo que olhar as escrituras porque esses adolescentes vão perguntar, indagar? Você acha que a congregação não está fazendo um estudo próprio? Eu sei que alguém aqui vai vir aqui criticar, mas a congregação estudando, só que eu não sei o que passa na cabeça desse outro pessoal também, Porque sabe que tem sim, só pode ser raso, como você pode falar, ou baixo conhecimento, mas também não é de grande conhecimento. Algumas igrejas que se aprofundam muito nas escrituras, mas o principal sobre Jesus Cristo, às vezes, cometem heresias gravíssimas, São igrejas que muitas vezes têm livros que têm mais valores do que a própria escritura, Então, tem de tudo. Então, a gente sabe que a congregação está se aplicando pelos tópicos que foi feito na última RGE, que cita parte das escrituras. Isso é estudo bíblico.
E o Paulinho está indo contra novamente uma evolução, um conhecimento também. É complicado, né, irmãos? Interpretar a Bíblia. Para mim saber coisa da Bíblia, alguém precisa me ensinar? Olha, para mim saber coisa da Bíblia, alguém precisa me ensinar? Então o que estão fazendo nos espaços infantil? Então não pode ensinar as crianças sobre a Bíblia. Então não pode ter espaço infantil, não pode ter o momento de escolinha dentro das reuniões de jovens, porque qualquer ensino requer estudo. Eu lembro que quando a gente formulava perguntas para o cooperador falar na igreja, a gente tinha que buscar nas escrituras ali um lugar com alguma pergunta para ele falar lá e é para o povo aprender. Isso é estudar. Você entendeu? Aqui então a congregação precisa urgentemente fazer uma circular e acertar essas coisas. Estão confundindo teologia, estudos tendenciosos, a teologia que às vezes é contra os princípios, aquilo que a escritura traz. Aí sim, mas contra estudo bíblico, irmão, isso não existe. Quantos irmãos antigos na própria CCB aprendeu muito das escrituras lendo, procurando passagem, procurando ali outro lugar que fale igual. A Bíblia está cheia de... A Bíblia da congregação mesmo tem as referências para ir ver um outro lugar que está falando sobre aquele assunto. Isso é estudar. Se precisasse estudar a Bíblia, nós ia fazer que nem o catecismo. Eu fiz catecismo. Quem fez catecismo? Que é quem aprende Salve Maria, confissão, ato de contrição, e outras que eu não lembro mais. Se não fizesse, não tomava hóstia. Então teria que fazer um curso. Se tivesse que estudar a Bíblia... Ó, ele tá achando ruim aqui, fez uma comparação com o catecismo das igrejas católicas. É da igreja católica. Aprendizado das escolas dominicais da Assembleia de Deus é da Assembleia de Deus. A congregação não tem nenhum problema se ela tiver isso. Tem as escolinhas aí, a gente já viu nas reuniões de jovens e menores, tem os espaços infantil que ensina, mas quando o Luiz Francisco iniciou aqui todo esse movimento, né, existia as escolas dominicais. E passou existindo lá nos Estados Unidos, nas outras igrejas que ele abriu e viveu a vida, passou existindo a escola dominical, que são escolinhas bíblicas, e só que aqui parou. Aqui parou. Você entendeu? E aí, quando a gente vê pelo lado lá da Assembleia Cristã, também tem, só que aqui ele está usando um exemplo da Igreja Católica para ir contra qualquer conhecimento bíblico. É contra o conhecimento isso aqui. Contra examinar, porque examinar é até mais do que estudar. Escutam bem vocês que gostam de querer estudar a Bíblia, isso aí não é de Deus, irmão. Isso é um espírito de soberba. É insatisfação com o que Deus te deu até o dia de hoje. É melhor que você se retire do meio do povo de Deus do que dissemine esse espírito. É melhor que você se retire do meio do povo de Deus do que dissemine esse espírito. Ó, isso aqui, ele está usando a questão do Ricardo Pavanelli. Você pode ver, né? Que é espírito de soberba. Uma coisa, irmãos, é se vencer pelo ego, se vencer pela vaidade. E outra coisa é um conhecimento, na humildade. Deus quer pessoas sábias. Porque isso que deixou um livro desse tão sábio. Senão não ia deixar nada, né? Não é à toa que está a Bíblia aqui. Leitura é leitura. Você pode ler e não entender nada que se passa. Mas quando você pega uma tradução melhor, né? Um dicionário bíblico, é porque você está estudando, porque você quer aprender. E a irmã estava animada lá falando para ele que estava aprendendo a Bíblia. Estava gostando da Bíblia e ele veio e fez toda essa desfeita. Né? Isso é chato. Não é algo que todos os anciãos concordam com isso. Infelizmente, mas acaba representando quando é colocado aí nos cultos, nos canais que coloca pregação, acaba representando toda a CCB. E os outros canais, irmãos, os outros anciãos aí, nenhum endossa essas coisas aqui, só se for os outros aí muito antigo, que parece que tem medo de Bíblia, aí sim, né? E já a questão do Ricardo Pavanelli, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que não preciso agradar, esse canal nunca vinha até aqui agradando nem algumas pessoas da crítica e nem muito menos da congregação, né? A gente tem dado nossa opinião. Ricardo Pavanelli errou muito feio. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Quando ele estava num ponto que era um pregador reconhecido, sendo parente próximo daquele que é presidente da representação maior da CCB, que é do Conselho de Ancião. Ele preside o Conselho de Ancião. Estava pregando por aí graça, pregando a verdade do Evangelho, né? Então ele já tinha provavelmente aquele Instagram, ninguém estava falando nada, mas foi entrar com o livro. Eu sinto muito, mas o livro, se tivesse passado pela aprovação dos anciãos antes, o livro, hoje se vendo, né? Eu vendo o livro, que é daquele do Dário, é um livro
que não tem nada a ver com conduta cristã, ensinando a vivência cristã. Um livro mais que quase que profissional, né? Diretrizes ou pedagógico, didático lá sobre Israel e as terras de Israel. Mas aqui a conduta do livro dele, né, são condutas iguais de muitos livros aí da Assembleia de Deus e os pastores foram lançando. E quase que esse irmão aqui, ele passaria a ser, como ele ser o primeiro a fazer isso aí, ou até passou para alguns, a ser um profeta de livro. Assim como o Ellen White, né, ensinando regras e conduta cristã e a vivência cristã, algo que na congregação não existia. Eu não estou falando que isso é 100% errado, mas não existia. E isso travou, de certa forma, essa representação dele vindo com o livro, né, dia de noite de autógrafo lá, tudo isso aí, um ancião, um representante da igreja, ainda mais lá no Brás, né, envolvido com trabalhos aí, talvez fazendo material ali para os irmãos, para os adolescentes, né, para os universitários, com várias reuniões de mocidade marcado para pregar, e o livro, bendito livro, por causa das regras da igreja que ele sabia que existia, fez ele sair de tudo isso. Vai passar o tempo, vai ficar esquecimento igual é o irmão Marcelo, que ninguém mais dá bola. Eles não estavam achando ruim com a pregação dele em si, porque a pregação estava por todos os lados, os ministérios estavam sabendo já há tempos que ele era assim, e além do que tinha as reuniões da mocidade, tudo marcadinho para ele continuar atendendo. Mas veio com esse livro, né? Aí vai ficar igual o Marcelo nos Estados Unidos, outros aí que renunciou, tem uns que renunciaram ainda, que são amargos, bravos. Se a congregação acerta em alguma coisa melhor, eles vão lá criticar porque eles saíram do cargo. Agora reclama até se a igreja evoluir. Tem muitos assim, né? Porque quando eu estava lá dentro, por mais que às vezes poderia sofrer assim, algumas perseguição, ele tinha um microfone, tinha as regiões para ele pregar e um público para ele ouvir, para ouvir ele. Logo isso passa no esquecimento. E aquele tanto de gente que ele poderia evangelizar com a verdade de Cristo, embora tinha os pregadores opostos, que no outro dia queria pregar diferente, mas estava lá, né? Poderia ficar até mais tempo. Mas aí veio essa história do livro, né? Um devocional, que na verdade o maior devocional que nós temos, sobretudo, é a própria Escritura. Você pega uma Bíblia dessa, que eu uso mesmo, que é a NVT, a nova tradução transformadora, que você entende aqui, irmãos, é incrível como os textos entram no coração, como é trazida a mensagem aqui. Você pode conferir com a outra, não tem problema nenhum. Agora, havia necessidade agora todo esse movimento de gente para comprar livro, igual é nas Assembleias de Deus, aquele monte de pastor que faz livro, cada um. Pensou se começa todos os anciãos lançar um certo tipo de livro. Aonde ia ficar a Bíblia? Só iam ficar comentando de livro na internet, igual está agora. É lamentável, mas perdemos um pregador que fazia parte de uma reforma que tem que vir de dentro. Essa história que reforma vem de fora, não adianta, irmãos. Tem que partir de dentro. E eu acho que vocês devem saber disso, né? Infelizmente. Vamos continuar. Vocês vão saber agora o que vai chegar um pregador que diz que não precisa aprender nem estudar a Bíblia. Aonde ele vai chegar? É esses que vão ficando, tá? Às vezes, irmãos, por causa de uma bobeira, a gente perde uma ferramenta enorme para anunciar a mensagem do Evangelho. Se precisasse estudar a Bíblia e precisasse explicar a Bíblia para a pessoa entender, o senhor não tinha mandado o João Batista, não. Não tinha mandado o João Batista. Ele tinha mandado um professor de teologia, um escriba, um fariseu. Vai lá, professor, explica que meu filho vai pregar isto, vai pregar aquilo, você tem que saber isso, você tem que saber aquilo, senão ele vai... Que comparação, gente. Uma coisa é uma coisa ano passado, outra é as próprias escrituras que veio inspirada através de Deus para a humanidade inteira. Veio para aprender dela. Deus deixou a mente para aprender. Tem que aprender. Para você até anunciar o evangelho, aí você tem que aprender, porque existem perguntas que você não vai saber responder. E o Espírito Santo, ele aumenta ainda mais, né? Ele aumenta ainda mais na pessoa conforme ele aprende esse livro sagrado. Vocês não fazem ideia. Mas aí, sei o que lá, vai excluir o Espírito Santo. Isso é totalmente mentiroso, essa fala. É uma fala mentirosa. Quanto mais você aprende, mais você é usado. Já não vai ninguém entender. Dá um glória a Deus. Por que estamos aqui? Porque entendemos, conhecemos a voz do nosso pastor. Ai, meu Deus. Agora vamos lá. Aqui é o problema mais grave de quem não se aprende as coisas. É lamentável. Mas não se emendam, não aceitam a palavra de Deus. E Deus dá um livre arbítrio para a pessoa. Quer aceitar, aceita. Não quer aceitar, não aceita. Ó, aquele falou do livre, não soube nem falar direito, né?
mas falou sobre o livre-arbítrio e, na verdade, depois ele vai entrar com uma parte do calvinismo, de Calvino, que é a predestinação. Veja só. Estão predestinados à vida eterna, Deus faz aceitar, irmão, ou por força, ou por enfermidade, ou por necessidade, ou por angústia, por aflição, por depressão, faz a pessoa chegar no eixo até onde Deus quer. Mas dá um glória a Deus. Irmão, que é isso, né? Deus deu o livre-arbítrio, aí faz as pessoas chegar... Olha, o que é difícil uma depressão. Quantas pessoas não tirou a vida, né? Tendo fé em Deus, ele acabou entrando numa depressão. Alguma coisa ali que a gente não podemos julgar, foi muito mais forte. E aí ele vem com isso de que Deus vai colocar as pessoas em depressão para aceitar as coisas. E você vai ver a mistura de tudo aqui. É uma mistura de correção de Deus com colocar a pessoa em prova e... Irmãos, só assistindo mesmo. Canta la moia! Pecadores no nosso meio, que Deus não te corrige, Deus não te ama mais. Olha que absurdo. É um absurdo isso, né, irmãos? Aonde que ele tirou isso? Que correção é essa que tem que vir uma pessoa para provar que é porque Deus ama? Isso aí é algo universal? Todos que Deus ama têm que passar pelas depressões, pelas coisas que ele está falando? Deus tem prazer nessas coisas? E que Deus não te corrige, Deus não te ama mais? Isso é uma blasfêmia. Porque a gente pode ler, por exemplo, aqui Romanos 8,35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar aquele que aceitou Jesus do amor de Deus. Não existe nada, irmãos. E depois eu vou explicar para você, né, sobre a questão da apostasia, que também não significa que é porque Deus predestinou as coisas assim, ou que Deus deixou de amar uma pessoa e por isso ocasionou a apostasia. Vocês vão ver, a partir depois que a gente continuar nesse vídeo aqui, que é totalmente depressivo para quem estiver dentro da igreja. É algo que eu falar para os irmãos, eu saía de lá muito pior. Ouvi falar tal blasfêmia do nosso Pai Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus, dado ao que está escrito aqui na Bíblia, aonde ele disse que não precisa estudar, aonde ele disse que não precisa aprender. Falar que Deus não ama mais a pessoa, né? Pecadores, se Deus não te corrige, Deus não te ama mais. Então vão jogar fora a Bíblia, né? Eu acho que é isso, na verdade, que eu tinha vontade de falar. Porque Deus corrige quem Ele ama. Aperta, desaperta, põe na água, põe no fogo, põe no gelo, põe na dor, põe na depressão, põe em toda sorte de prova. Dá um glória a Deus, confessa o teu pecado, você deixa disto, deixa daquilo, isso está te matando, isso está roubando a tua alma na minha presença. Bebe que nem gambá, fuma que nem uma chaminé, toma droga, Deus não te ama mais. Tá vendo? Deus não te ama mais. Isso não leva qualquer pessoa à depressão? É isso, essas pregações aí é um perigo dentro da igreja. Imagina ele falar isso num culto online, sei lá, para não sei quantas mil pessoas assistindo ali, uma pessoa que tá lutando contra um vício, mas ele não deixa de amar Deus. Teve o nosso caso do nosso irmão Adriano, lá de Capão Bonito, né? Que todo mundo testemunhou o fato dele se afastou da igreja, voltou para os vícios, aconteceu tanta coisa na vida dele, arrumou uma mulher lá, situações de perdição, e que ele não via luz no túnel, as pessoas ficam nessa situação, mas os irmãos passavam lá, ele pegava um violão, cantava hino com os irmãos, e queria sair daquela vida. Qual pai que não quer ver que o filho saia daquela situação, né? E aí vem falar que Deus não ama mais. Que situação, irmão? Ele voltou, tem até liberdade, lá toca o seu instrumento. Que diz o Paulinho? Esse aí é o que Deus provou? Pelo amor, irmãos, não vamos entrar em intimidade de cada ser humano com Deus. Cada pessoa tem a sua relação interior. Você não é mais de Deus.
porque aquele que é de Deus, Deus cuida. Ou seja, se você não estiver sendo provado, se você não estiver sendo com a doença, é porque Deus não te ama, né? Olha que bagunça. É revelação de Deus essa palavra. Eu tremo e temo dessa palavra. Será que a pessoa tem que estar angustiada, com depressão, para estar se sentindo como Deus está amando? Meu Deus. Eu sei quem me revelou esta palavra. Estou falando com peso, com temor, com amor, com caridade, com piedade, querendo arrependimento, não é para matar, é um arrependimento total. Saia desse desprezo, saia dessas contendas, saia dessas murmurações, saia dessas calúnias, saia dessas presunção também. Eu preciso, sou eu, era para ser seu Sião, era para ser Siriaca, para ser aquele cooperador, era para ser aquele lá. Dá um glória a Deus. Logo você vai dizer, era para ser eu, Deus, é para ser Jesus. Dá um glória a Deus. O que você tem que ser, Deus vai fazer vocês crer. E ninguém impedirá. Nossa, gente, que situação. E vê que ele pede glória a Deus e o povo dá. Ele tá ali falando contra as escrituras, contra o próprio Deus, falando que é Deus que tá mandando falar. Essa palavra pesada, porque Deus não é assim, Jesus Cristo não era assim. Nunca demonstrou essa maneira íntima de falar com o ser humano, que para você estar sendo amado, você tem que estar sendo provado, está sendo passar por uma depressão. Que situação, irmãos. Se você peca e não é castigado, você sabe que está pecando, está errando, e Deus não te cobra, você não tem mais nada para pagar. Tá vendo? A pessoa peca todos os dias, não tem quem não peca, irmão. Aí a pessoa tem que ficar ali sentindo essa cobrança, se é ele que tem que se voltar contra o pecado. Já não basta a luta diária da própria pessoa contra o pecado, buscando Deus, né, para que saia daquilo ali, e Deus sempre aceitando ele, tentando fazer com que ele se converta do mal. E aí vem uma pessoa e fala que Deus não te ama, que Deus não está com você, que você não tá sentindo a correção, tudo do sentir. Isso de uma pessoa que pregou contra o conhecimento bíblico, que fala totalmente oposto isso aqui. Mas se Deus te cobra, é porque você tem uma alma para pagar, tem uma honra. A alma para pagar. Jesus pagou por todos. A pessoa, ela se cobra justamente porque ela quer viver em novidade de vida. Só que o mal que está nela está sempre aparecendo. Paulo falou isso. O bem que quero fazer eu não faço, e o mal que não quero fazer eu vivo fazendo. Paulo confessou isso por causa da sua natureza humana. É uma luta diária, e para ele essa luta tem que estar envolvendo castigos. É a palavra de Deus nesta noite. Eu não sabia que ia começar violenta assim, tão dura assim. Sabia sim. Quando vem do coração humano, essa questão aqui, ele fala que é Deus que está revelando e Deus que está falando ainda. Na verdade, quem está falando na cabeça dele é aquilo que ele criou como lugar, igreja, como graça. Esse é o perigo. Quando a pessoa conhece as Escrituras, conhece a graça de Cristo, ele não prega segundo o seu pensamento, seu coração. Ele prega o que está no Evangelho, que é inspirado por Deus. Aqui está a inspiração. Por isso, tantos acidentes nessas falas, né? Vou chamar de acidentes. Mas vamos ler aqui o único motivo que afastaria Deus de uma pessoa, né? Que é ela mesma. Hebreus 6, capítulo 4. Hebreus 6, versículo 4, vai falar assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aquele que já foram iluminados. Aquele que já foi salvo, conheceu da graça, aceitou Jesus Cristo, sentiu no teu coração, né? E já experimentaram as dádivas celestiais e se tornam participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, o quanto ele foi bom na vida dele, o quanto Deus fez enxergar uma vida sem ilusões, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, é aquele que já experimentou até aquilo que é celestial e que depois se desviaram. Sim, esses que se foram, não aceitaram, se desviou porque não aceitou tudo isso de bom que veio sobre a vida dele. Sim, é impossível trazê-los de volta, porque ele não quer ter o arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz. Não ligou, né? Porque Deus, nosso Senhor Jesus, fez isso pela humanidade e não aceita tal situação. Para ele é como se estivesse de volta na cruz. É uma situação difícil. Deus não tem amor em estar acontecendo isso tudo. Expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita, para o lavrador recebe a benção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Embora estamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês, ou seja, aqueles que guardam a fé.
aqueles que estão firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que se rejeitam, dão as costas, e a Bíblia fala que é como se estivesse pregando Jesus de volta na cruz. É como se tivesse abandonado tudo. Então, muitas vezes até a gente vai ler em outras partes da Bíblia, fala: a esse não digo nem que ore, porque esses não vai aceitar, eles não querem, não aceitam a salvação. No capítulo 10, no versículo 26, a gente vai ler: se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ou seja, com toda a nossa vontade, espontânea vontade, porque queremos estar no pecado, achamos que tudo é normal, que não tem problema nenhum viver assim, e que daí a vida é minha, eu faço o que eu quero, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Veja bem, e ainda tem a questão do conhecimento da verdade. Recebe o conhecimento da verdade através do Espírito Santo, das Escrituras, da Palavra de Deus. Ele conheceu tudo isso, conhecimento da verdade. Já não há sacrifício que cubra esses pecados, porque essas pessoas rejeitou o conhecimento da verdade. Depois de ter conhecido a real e verdadeira vida, além do mundo pecaminoso que ele estava, se tornado um novo homem, e ele peca deliberadamente, como se fosse tudo normal, não há nenhum arrependimento. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou-o como comum, como profano o sangue da aliança, que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça, pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o teu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Esses, irmãos, são pessoas apóstatas. São pessoas que rejeitam, que se afastam, E aí alguns falam assim: tem mais pecado do que a blasfêmia. Que isso é uma blasfêmia, obviamente. Isso é como o peso da blasfêmia, é afastar-se de Deus. Não tem nem o que ficar explicando muito sobre isso. Mas isso é uma decisão única e exclusivamente da pessoa. Ela rejeitou o amor de Deus. É ela que rejeitou. Não é como o Paulinho falando aqui que Deus não te ama mais. Uma pessoa que está em luta contra o pecado, contra algum vício, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês se inscrevam no canal do Instituto Medita Fé. Eu estarei deixando uma pregação aqui do nosso irmão Juliano, talvez amanhã pela manhã, que foi nesse domingo passado, e alguns cortes nos shorts também. Espero que vocês se liguem muito mais com a palavra de Deus do que qualquer instituição ou livro de qualquer pessoa que escreveu um livro, e você se dedica muito mais a se falar em livro ou ir atrás de livro do que as próprias escrituras. Gaste seu dinheiro economizando e compre uma Bíblia de tradução NVT, nova tradução transformadora. Você não vai precisar de livro algum para se guiar na fé. Deus abençoe grandemente, paz e graça verdadeira, e até o próximo vídeo, irmãos.